Fala, galerinha, vamos lá? Continuar nossos estudos sobre ângulos. Agora a gente vai ver ângulos correspondentes. Antes de entrar no assunto mais propriamente dito, ângulos correspondentes, a gente vai analisar as regiões que são formadas quando eu tenho uma reta T que intersecta duas outras retas, tá? Reta R e reta S. Então, vamos ver lá. Quando duas retas R e S são intersectadas pela transversal T, elas dividem o plano em algumas regiões. Então, vamos ver que regiões são essas. Então, a gente tem a região interna, que é aquela que está entre as duas retas. Tá aqui a região interna. E a gente tem a região externa. São aquelas que estão por fora das retas R e reta S. Então, entre as retas, eu tenho a região interna. Por fora das retas, eu tenho a região externa. Essas regiões se formam quando a minha análise é feita pelas retas paralelas. Eu também posso ter regiões formadas pela reta T. Então, aqui, ó, considerando a reta T, obtemos duas outras regiões. Então, a região à direita de T e a região à esquerda de T, tá certo? Conhecendo as regiões formadas pelas retas R, S e T, temos mais uma maneira de classificar os ângulos. Que maneira é essa? Classificando os ângulos como ângulos correspondentes. Vamos dar uma olhada agora o que são ângulos correspondentes. Então, vamos lá. Ângulos correspondentes são aqueles que estão em uma mesma região do plano, definida pela reta T, mas em regiões diferentes definidas pelas retas R e S. Um na região interna e outro na região externa. Aí aqui, ó, um asterisco, isso aqui é importante. Um deles terá vértice em R e o outro vértice em S. Então, vamos ver o que são ângulos correspondentes aqui no plano. Então, eu tenho a minha reta R paralela a S e a transversal T. Tenho 8 ângulos formados. Tem todas aquelas relações que a gente já conhece, que a gente já estudou em aulas anteriores. E agora a gente tem uma relação nova entre os ângulos aqui, São a correspondência, os ângulos correspondentes. Ele fala assim, que eu tenho que ter um vértice na reta R, um vértice na reta S, um ângulo na parte externa, um ângulo na parte interna. Então, A é correspondente a E, B é correspondente a F, C é correspondente a G e D é correspondente a H. Ó, estão em uma mesma região do plano definida pela reta T. Então, vamos ver. O ângulo A e o ângulo E estão na mesma região definida pela reta T. Estão na região à direita de T. Ó, estão em regiões diferentes definidas pelas retas R e S. Definida pela reta R, o A está na região externa. O E está na região interna. Então, esse cara tem o vértice na reta R e esse cara tem o vértice na reta S. Eles são correspondentes. Por quê? Porque eles atendem isso que está escrito aqui, ó. Estão na mesma orientação em relação à reta T, estão à direita de T, A e E. Estão em regiões diferentes em relação à reta R e à reta S. O A está na região externa, o E está na região interna. Tem vértice na reta R, tem vértice na reta S. Estes dois ângulos são correspondentes, tá certo? Então, A é correspondente a E, D é correspondente a H, B é correspondente a F e C é correspondente a G. Então, aqui, ó, eu escrevi para vocês, são correspondentes A e E, ó,
os dois em relação à reta R, eles estão à direita, em relação à reta T, aliás, eles estão à direita de T, né? Em relação à reta S está externo, em relação à reta S está interno. B e F, C e G e D e H. Ó, A e E estão à direita de T, sendo que o E é interno, o ângulo E é interno e o ângulo A é externo. O ângulo B e o ângulo F estão à esquerda de T. Ó, ângulo B e ângulo F estão à esquerda da reta T, sendo que o B é externo e o F é interno. O ângulo C e o ângulo G são correspondentes por quê? Porque estão à esquerda, C e G estão à esquerda de T, e C, o ângulo C é interno e o ângulo G é externo. O ângulo D e o ângulo H estão à direita de T, sendo que o D é interno e o H é externo. Observação, ó, se as retas R e S são paralelas, os ângulos correspondentes têm a mesma medida, têm medidas iguais, caso contrário, têm medidas diferentes. Então, se as retas R e S são paralelas, os ângulos correspondentes têm medidas iguais. Essa reta é paralela a essa, então D é igual a H, A é igual a E, tá certo? B é igual a F, C é igual a G. Se elas não forem paralelas, esses ângulos vão ter medidas diferentes, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, 2 exemplos resolvidos de exercícios da apostila de vocês. Como pode aparecer exercícios com ângulos correspondentes? Vamos ver. Na página 155, no exercício 2, eu peguei o item B para fazer de exemplo para vocês. Então, vocês têm lá 2 retas paralelas. Então, se as retas são paralelas, os ângulos correspondentes são iguais, né? Então, eu tenho aqui, ó, 19 graus é o valor desse ângulo, o valor desse ângulo é Y, o valor desse ângulo é X e o valor desse ângulo é Z. Então, eu preciso achar o valor dos ângulos, né? Então, 19 graus e X são correspondentes. Se eles são correspondentes e a reta RS são paralelas, eles são iguais. Então, X é igual a 19, tá? X é igual a 19 graus, não preciso fazer nada, só vi a relação. Aqui, ó, Y e Z, eles são correspondentes, porque eles estão à direita de T, um está na região externa, outro na região interna, então eles são correspondentes, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou trabalhar o valor de Y. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, ângulos suplementares, né? Eu já reconheço, porque eu já estudei nos outros capítulos, que se eu fizer Y mais 19, isso daqui vai ser igual a 180 graus. Por quê? Porque Y e 19 graus são suplementares. Então, eu tenho aqui, ó, Y mais 19 graus é igual a 180 graus. Equação de primeiro grau. Y é igual a 180 graus menos 19 graus, Y é igual a 161 graus. Achei o valor de Y. Se Y é um ângulo correspondente ao ângulo Z, o valor de Z é 161 graus, não preciso nem fazer conta. Um outro exercício que vale comentar é o exercício 3, o item B. Então, eu tenho 2 retas paralelas, né? Aí, eu tenho aqui, ó, reta R e reta S. Tem um ângulo entre essas retas, né? Aí, ele me dá que parte desse ângulo aqui mede 30 graus. Esse ângulo, se eu traço uma reta aqui no meio, porque para eu ter um ângulo, eu tenho um vértice em cima de uma reta. Então, eu tracei uma reta e chamei essa reta de reta P. Pode ter qualquer nome, tá, gente? Só tracei uma reta neste ângulo. Por quê? Porque aqui, se aqui tem um vértice, existe uma reta, tá? Essa reta divide esse ângulo em 2 partes. Aí, aqui, o que eu vou fazer? Só vou analisar as relações. Pensa, se aqui fosse uma transversal igual essa T, ó, transversal, eu teria a relação aqui, ó, um ângulo externo,
um ângulo interno. Então, esses caras seriam correspondentes. Se esse vale 30 graus, esse aqui de dentro vai valer 30 graus, certo? Se esse ângulo aqui, ó, é um ângulo agudo, ele vale 90 graus. Essa abertura toda aqui vale 90 graus, ó. Se esse ângulo vale 90 graus, essa parte do ângulo vale 30, essa daqui vai valer 60, né? 60 mais 30 é igual a 90. Se esse ângulo que está à direita dessa reta que eu tracei aqui, cruzando, intersectando a minha reta P, vale 60 graus, ele é interno, esse que está por fora é o que? Ele é correspondente, então ele também vai valer 60 graus. Se esse cara vale 60 graus, beta, que é a incógnita que ele quer que eu encontre o valor, vai valer quanto? Se os ângulos opostos pelo vértice são iguais, beta é igual a 60 graus. Então é isso, galera. Fica aqui a dica de 2 exercícios, né? 2 exercícios comentados. E eu vou passar as orientações para vocês do que deve ser feito. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá no Schools. É isso, bons estudos!